Salmo 102, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. Trata-se de um salmo penitencial, ver 6, e também messiânico, versículo 25 ao 27, Hebreus 1, 10 ao 12. É bem provável que o autor anônimo o tenha escrito depois da destruição de Jerusalém, versículo 8, 14 e 16, por volta da época em que estavam prestes a se cumprir os 70 anos de cativeiro profetizados por Jeremias. Versículo 13, Jeremias 25, 11, 12, Jeremias 29, 10, Daniel 9, 2. De acordo com o sobrescrito, o salmista estava se sentindo angustiado, fraco. Salmo 61, 2, Salmo 77, 3, Salmo 142, 3, Salmo 143, 4. E ansioso para apresentar sua queixa, súplica ao Senhor. Gemia de aflição, versículo 2, 5, e chorava pelas ruínas de Jerusalém, versículo 9. Sua oração de abertura nos versículos 1 e 2 lança mão de vários outros salmos, oferecendo-nos um exemplo do que significa orar de acordo com a palavra do Senhor. Salmo 18, 16, Salmo 27, 9, Salmo 31, 2, Salmo 37, 20, Salmo 59, 16, Salmo 69, 17, Salmo 88, 2. Ao enfrentar as crises que surgem em nossa vida e tratar delas, devemos ter sempre em mente 3 certezas. Primeiro, as circunstâncias da vida mudam. Salmo 102, do 1 ao 11. Quanto mais tempo vivemos, mais provas temos de que as coisas mudarão. O filósofo grego Heráclito escreveu: não há nada permanente a não ser a mudança. Uma declaração que John F. Kennedy parafraseou como: tudo muda, menos a mudança em si. Existem as mudanças normais da vida, desde o nascimento, passando pela maturidade até a morte. Mas há também mudanças providenciais promovidas por Deus para nosso bem e para a glória dele. Vários líderes do povo de Deus, no tempo do profeta Jeremias, acreditavam que Deus jamais permitiria que Judá fosse capturado e que Jerusalém e o templo fossem destruídos. Jeremias capítulo 7. Mas foi exatamente o que o exército da Babilônia fez. Além disso, os conquistadores também levaram prisioneiros para a Babilônia, deixando para trás apenas os mais pobres do povo, a fim de cuidar da terra. Em decorrência de sua rebelião contra a lei de Deus, Israel ficou sem rei, sem sacerdócio, sem templo e sem sacrifícios. Em vez de ver a face do Senhor resplandecendo sobre eles, Números 6, 25, viraram-na, voltando-se para o outro lado em julgamento. Salmo 27, 9, Salmo 59, 17, Gênesis 43, 3, 5, Deuteronômio 31, 17 e 18. Quer estejamos sofrendo em função de nossos pecados, ou de nossa fidelidade ao Senhor, quer simplesmente porque precisamos nos preparar melhor para servi-lo, essas mudanças não são agradáveis. O salmista relata sua situação pessoal numa série de retratos vívidos. Sentia-se como um homem numa fornalha, pois seus dias eram vazios e efêmeros, como a fumaça, e seu corpo queimava de febre. Salmo 31, 10, Salmo 32, 3, Salmo 42, 10. Seu coração era como a relva cortada que logo seca. Versículo 4, 9, Salmo 94, 5,
Jó 19, 20, Lamentação de Jeremias, capítulo 4, versículo 8. Causando-lhe tanta dor, que esquecia de se alimentar, que esquecia até de comer. Quando fazia, a comida tinha gosto de cinzas, e sua bebida era como lágrimas. Salmo 9, Salmo 42, 3, Salmo 85, Lamentação de Jeremias 3, 16. Assim tornou-se um esqueleto vivo, que não fazia outra coisa senão gemer por causa de sua situação miserável. Versículo 5. Ele se comparava às aves imundas, Levíticos 11, 17 e 18, que viviam solitárias no meio da ruína da cidade. Passava as noites em claro, um homem solitário como um pardal que perdeu a companheira e que pia lamentosamente nos telhados. Os oficiais inimigos não mostravam compaixão alguma, usando o nome do salmista em suas maldições. Versículo 8. Era como se a mão de Deus o tivesse lançado no monte de lixo, como um resto indesejado. Versículo 10, Salmo 51, 11, Salmo 71, 9, Salmo 147, 17, Isaías 22, 17, 18. Sua vida mudava a cada instante, como as sombras da tarde enquanto o sol se põe. Mas seus dias não tinham qualquer significado. Logo vinha a escuridão e a noite longa e repleta de angústia. Ver Deuteronômio 28, 66 e 67. Um dos primeiros passos para encontrar a paz interior e a vitória é aceitar o fato de que haverá mudanças na vida. Nossa reação determinará o que essas mudanças farão em nós e por nós. O salmista responde voltando-se para o Senhor em busca de socorro. Segundo, a aliança de Deus não muda. Salmo 102, do 12 ao 22. As palavras "Tu, porém, Senhor", marcam uma transição na perspectiva do salmista, na qual ele deixa de olhar para si mesmo e para seus problemas e passa a contemplar pela fé o Senhor entronizado no céu. Salmo 93, 2, Salmo 97, 2, Salmo 99, 1, Salmo 113, 5, Lamentação de Jeremias 5, 19. O trono de Davi não existia, mas e só seria reivindicado quando viesse ao mundo o filho de Davi. Lucas 1, 30 a 33. Mas o trono celeste de Deus permanecia inabalável. Judá e Jerusalém haviam sido envergonhados, mas a memória do teu nome, de Deus, não mudaria. Um dia as nações respeitarão esse nome. Versículo 15. E o louvarão na nova cidade de Jerusalém. Versículo 21. De geração em geração, o povo de Deus havia ouvido e reverenciado esse nome. O Senhor jamais havia falhado com seu povo, mas ele lhe foi infiel. Fizeram uma aliança maravilhosa com seu povo. Levíticos 25 até o 26, capítulo 26. Deuteronômio 28 até o capítulo 30. Não havia alterado. Se o povo obedecesse à sua lei, Deus os abençoaria. Mas se desobedecessem e se entregassem à idolatria, o Senhor os disciplinaria. Quer fosse pela bênção, quer pela disciplina, o Senhor lhes mostraria seu amor e sua fidelidade. O salmista está certo de que Deus se levantará para salvar Sião, pois é hora de suas promessas se cumprirem. Jeremias 25, do 11 ao 12. Jeremias 29, 10. Além disso, o Senhor amava Sião mais do que o povo de Judá estimava sua capital, e eles reverenciavam até mesmo o pó e as pedras de Jerusalém. Salmos 46, 4, 48, Salmos 69, 35, 36, Salmos 87, do 1 ao 5, Salmos 132, 13, Salmos 137. A restauração de Sião redunda em glória para o Senhor. Versículo 15, 16, 21 e 22. E envolve a salvação
das nações gentias. A libertação dos exilados judeus da Babilônia e sua volta a Judá foi um testemunho para as nações vizinhas de que Jeová estava sentado em seu trono, dirigindo o destino de seu povo. E quanto às futuras gerações de Israel, a aliança do Senhor inclui todas elas, e Deus cumprirá sua parte do pacto. Versículo 18 a 28. A compaixão de Deus, sua aliança, sua glória e seu povo. Tudo isso faz parte do futuro de Jerusalém. Nas palavras de Alexander McLaren, enquanto o Deus de Sião viver, Sião não morrerá. Sem dúvida, o Senhor cumprirá suas promessas e sua glória voltará a Sião. Ezequiel capítulo 40 até o 48. Ele ouve as orações de seu povo e um dia lhes responderá. Israel e as nações gentias se reunirão e juntas adorarão ao Senhor. Versículo 21, 22, Isaías 2, do 1 ao 4. Terceiro, o caráter de Deus não muda. Salmo 102, 23 ao 28. O salmista teme morrer na meia-idade sem ver a restauração de Judá, de Jerusalém e do templo. Isaías 38, 10. O Deus eterno permanecerá para sempre, mas os frágeis seres humanos têm apenas alguns breves momentos aqui na terra. Salmo 90, do 1 ao 12. Essa passagem, do versículo 25 ao 27, é citada em Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao 12, e aplicada a Jesus Cristo, lembrando-se que nele essa promessa se cumprirá. Ele é Deus e é o mesmo de geração em geração. Hebreus 13, do 5 ao 8. Os líderes passam, as cidades e construções aparecem e desaparecem, mas o Senhor é o mesmo e jamais deixa o seu trono. A eternidade de Deus lembra nossa fragilidade e o caráter transitório de nossa vida, mas também de suas promessas e propósitos, mas também de que suas promessas e propósitos se cumprirão. O salmista encerra sua oração lembrando das gerações futuras, pois apesar de não ter visto sua oração respondida em seus dias, sabia que a resposta viria. Que possamos, hoje, nos preocupar com a obra de Deus na terra e com as gerações futuras que o servirão quando não estivermos mais aqui. Que outros no futuro não tenham de sofrer porque não fomos fiéis. Que outros no futuro não tenham de sofrer porque não fomos fiéis.